Antes de começar a ministrar essa palavra, eu queria compartilhar com vocês uma frase que está ecoando no meu coração. Na verdade, é uma pergunta. A pergunta é: como você está? Alguém tem coragem de dizer para mim como está? Vixe, minha filha, nem me fala. Mas alguém tem coragem de dizer como você está? Tem uma irmã com enjoo, ansiosa. Quem mais? Com medo. Menopausa é complicado. Aí é outro médico. Que mais? Como você está? Como que a tua casa está? Como seu esposo está? Como seus filhos estão? Como o teu emprego está? Mas hoje a minha maior preocupação é como você está. Porque a verdade é que as mulheres são grandes malabaritas, né? A gente consegue pegar vários pratos e ficar fazendo grandes malabares, não é isso? Eu, olhando a rede social, vocês sabem que a gente trabalha com a rede social e sempre recebe vários vídeos de inspiração. Eu recebi um vídeo esta semana de uma entrevista da Oprah e ela estava recebendo uma convidada muito especial, uma mulher assim de grande nome. E ela estava tão linda, sabe? Uma mulher bem vestida, com cabelo, um coque assim, impecável, com aquele gel forte, ungido. E ela sentada com aquele salto 14, e a Oprah dando um sorriso bonito, aqueles dentes brancos da Oprah. Ela olhou para o olho daquela mulher e falou assim: como você está? E um silêncio naquela sala. Aquela mulher começou a chorar compulsivamente, porque fazia muito tempo que ninguém olhava no olho dela e perguntava como ela estava. A verdade é que nós vivemos numa geração que está conectada com tantas coisas, mas nós estamos desconectadas do outro. Faz muito tempo que você não olha no olho do seu marido, você nem sabe mais a cor do olho dele. Faz muito tempo que você não senta à mesa sem esse celular para ter uma refeição prazerosa. Faz muito tempo que você não olha para o sorriso do teu filho, te chamando para brincar, e você fala: eu estou ocupada. E você não está ocupada, você só está rolando a rede, conectada com alguém que você nem conhece. Vou refazer a pergunta: como você está? Como nós estamos? Como essa geração está? Essa entrevista mexeu comigo. E como vocês sabem, eu sou uma boa ouvinte. O pastor Vitor fala que eu sou a pessoa que não podem puxar conversa, senão tem que pedir para me tirarem. No último encontro, eu fiquei abraçando as mulheres ali, tiveram que chamar a rota para me tirar, senão eu ia ficar a noite inteira abraçando, orando, conversando, porque eu sou essa pessoa que gosta de olhar no olho, enxergar a dor do outro, entender que existe uma pessoa atrás daquele sorriso, que talvez esteja escondendo marcas que a gente não vê, não é assim? Eu queria encorajar vocês a voltar, a olhar para o outro e a perguntar para o outro, de verdade, como você está. Nós começamos uma campanha de oração aqui na igreja, no domingo, não foi? Você está com um amigo de oração aí? Fala a verdade, quem está com um amigo de oração? Você está orando por esse amigo? Fala a verdade. Se mentir, vai para o inferno, fala aí. Quem ainda não orou para o amigo que não deu tempo? A verdade é que se alguém te manda uma mensagem, oi, Gé. Se alguém te manda uma mensagem e fala, e o áudio tem mais de 3 minutos, você vai colocar no vezes 2, porque você está atrasada. E se alguém fala assim, você pergunta: está tudo bem com você? Você nem espera a resposta. Você já começa a andar e deixa a pessoa falando. É assim ou não é? E quando a gente vai num consultório de um terapeuta, de um psicanalista ou de um psicólogo, você vai falar por 1 hora, ele vai te ouvir, vai ficar te olhando com aquela cara, tipo assim, você está com um problemão. É ou não é? E, às vezes, ele nem fala nada. Ele fala assim: você precisa de uma próxima consulta. Não é? E o Senhor está nos convidando para ser hoje a mulher que vai ouvir a outra, que vai olhar nos olhos, que vai se preocupar de verdade. Então, eu queria que você olhasse no olho dessa irmã. Talvez você conheça ela, talvez não. Mas olha no olho dela, vê a cor do olho dela. Se tiver com remela, você diz... Ela está cansada, né? Olha no olho dela e fala assim: como você está? Mas espera uma resposta. Como você está? Responde para ela aí como você está. Afinal, você não sabe o que ela enfrentou para poder chegar aqui, não é? Ela está te respondendo? Você não sabe quantas lágrimas ela derramou, quantas orações não respondidas ela fez. Como está o casamento? Qual o diagnóstico que ela teve essa semana? Você não sabe qual é a batalha que essa mulher está enfrentando.
E é justamente aqui que entra a personagem que eu vou falar hoje para vocês. Eu não sei se vocês conhecem, a personagem não é muito famosa. O nome dela é Sunamita. E a vida dela é relatada em 2 Reis 4. É uma mulher admirável, cheia de sabedoria, cheia de esperança, cheia de fé. E é alguém que eu tenho me espelhado nos últimos dias. A Bíblia diz que ela é uma mulher de Sunem, e nem fala o nome dela, porque ela não tem nome. Ela é conhecida como uma mulher sunamita. Você olhou para essa amiga do lado, você conhecia ela? Conhecia? Você perguntou o nome dela? Quem não perguntou? Vamos voltar, pergunta o nome dela, se você não perguntou. Você viu como a gente está no automático? Pergunta o nome da irmã para você saber. Já sabe o nome dela? Como que é o nome da irmã? Yuki, glória a Jesus. Yuki, glória a Deus. Sunamita, a mulher de Sunem, uma mulher que viveu uma das maiores experiências mais profundas do Antigo Testamento. E é uma mulher que ela respondeu uma pergunta no momento mais difícil da vida dela. Ela estava indo atrás de socorro, de uma resposta, e alguém perguntou para ela, como você está? E quem sabe me dizer o que ela respondeu? Uma de cada vez. Vai tudo bem. Só que, na verdade, não estava nada bem. Eu não sei se você já passou por isso na tua jornada. Eu tenho 43 anos, apesar de não parecer, né, gente? Em alguns momentos da minha jornada, algumas pessoas me perguntaram, você está bem? E eu falei como a Sunamita, vai tudo bem. E alguns dias da minha vida me perguntaram, e aí, como que estão as coisas? Vai tudo bem. Como que está o seu casamento? Vai tudo bem. Como está o financeiro? Vai tudo bem. Como estão as suas filhas? Vai tudo bem. Não quer dizer que a gente responda, vai tudo bem, que está tudo bem. É ou não é? Às vezes a gente responde, vai tudo bem, porque a gente não confia no outro. Ou simplesmente porque a gente não quer demonstrar fraqueza. Ou porque o outro não vai ser a resposta que você precisa. Ou ele não vai ter a estrutura necessária para ouvir o que você tem para dizer. É ou não é? Mulher gosta de guardar segredo. Vamos falar a verdade. Vocês gostam de guardar segredo? Ou vocês são fofoqueira? Na Evo não tem mulher fofoqueira, né, gente? Glória a Deus. Então, a partir de agora, se alguém, quando você perguntar como você está, e a pessoa sentir de abrir o coração dela com você, seja sensível. Pare, ouça, olhe nos olhos, fale que vai orar por ela e ore de verdade. Não aquele tipo de pessoa que fala assim, me conta, irmã, porque eu vou apresentar em oração que nada. Vai pôr no fuxico o gospel e não vai orar nada. Sangue de Jesus. A gente precisa ser diferente, gente. A gente está dentro da igreja. A gente está colhendo frutos dentro da academia, do nosso condomínio. É inacreditável. A Elisete é fruto, as crianças estão tudo aí. A Helena já é voluntária. A gente chegou pregando lá. A gente é estranho, né? Mas o Senhor está sendo visto através de nós. Não tem um dia que alguém não chega no meu esposo e fala assim, eu posso falar com você um pouquinho? Ou alguém pergunta, eu vi seu vídeo lá no YouTube. O que o seu vizinho fala quando te vê? Eu vi você. Eu vi você correndo com o carro. Eu vi o que você falou para o teu marido ontem, irmão. Eu vi tudo. Eu vi o chinelo voando na cabeça do seu filho. Eu vi você brigando com a tua sogra. Qual é o testemunho que nós estamos gerando? A verdade é que vivemos uma geração que eu vou dizer que está perdendo a esperança. E a maior estratégia do inferno é que você perca a esperança no outro. Que a gente já não confie mais em ninguém, que a gente vive numa solitude, sozinhos, exclusos. Porque quanto mais sozinho você está, mais, como posso dizer, você se torna uma presa fácil. Você já viu leões? Eles sempre andam em bando. E não é porque eles são fracos, porque um protege o outro. O Senhor vai levantar uma geração de mulheres leoas aqui, mas que não vão caminhar sozinhas. Nós somos uma comunidade, e comunidade se importa um com o outro, ora um pelo outro, olha nos olhos. Precisamos resgatar isso.
Em alguns momentos da nossa vida, a gente não sabe se o final vai dar certo. Você já teve essa sensação? A Simone está indo para Portugal, ela está com aquela interrogação. O que vai ser? Está tomando até um tarja preta, irmã. Mas, resumindo, se Deus fizer, Ele é? E se Ele não fizer? Será que Ele continua sendo Deus? Quando a porta está fechada, como você reage? Quando o não está à sua frente, como você reage? Quando as impossibilidades aparecem, o que você faz? Quando o diagnóstico chega, como você reage? Quando o seu casamento está em crise, qual é a sua reação? A minha oração essa manhã foi essa canção. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Ele vai continuar sendo Deus. Mas e você? Quem você é? Quando a esperança acaba, quando o diagnóstico chega, você continua sendo uma serva fiel? Ou você é aquela que vai murmurar, que vai largar a fé e vai falar assim, Deus não existe? Quem é você quando a esperança acaba? Pergunta para essa irmã, quem é você quando a esperança acaba? Ela te respondeu? Sim ou não? Não? Ô, Jesus, ajuda a irmã. Eu vou fazer uma leitura bem extensa. Eu quero pedir o apoio de vocês. Eu vou ler o primeiro versículo e vocês vão lendo na sequência. Pode ser assim? Bem bonito, nada de novena, todo mundo junto, versão NVI. Combinado assim? Amém? Amém. E sacode a irmã, porque se dormir nessa cadeira, o que acontece? Sacode ela e fala, não é hora de dormir. Não é hora de dormir, não é hora de dormir. Se dormir, já sabe. 2 Reis 4:8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. 9. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e, quando ela veio, mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos, e seu marido já é idoso. Próximo. Então Eliseu mandou chamá-la. Geazi a chamou. Ela veio até a porta. E ele disse, por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano
O menino cresceu e, certo dia, foi encontrar-se com seu pai, que estava nos ceifeiros. Próximo. O servo o pegou e o levou para a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Próximo. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Corra ao seu encontro e pergunte-a: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que ficareis e não irei. Então, ele foi com ela. Quando Eliseu chegou em casa, lá estava o menino morto, esticado na cama. Depois, deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos a olhos, mãos a mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar Sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, ele disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos pés, curvando-se até o chão. Em seguida, pegou o filho e saiu. Amém. Você pode curvar a sua cabeça para a gente fazer uma oração? Senhor, nós apresentamos a Tua palavra. Sabemos que o Senhor se revela através dela. Nessa hora, Senhor, eu sou apenas um instrumento para que o Senhor possa falar com as tuas filhas. Que não seja eu, mas que seja o Senhor. Que o Senhor possa tirar, Senhor, todas as travas dos ouvidos, da mente, do coração. Sabemos que será uma noite de ressurreição, mas sabemos que para isso passaremos por um processo nessa noite. Que o Seu Espírito possa nos conduzir do início ao fim. Ainda existe um fio de esperança, Senhor. A minha esperança está em Ti. Que o Senhor possa reativar a esperança no coração das suas filhas e que elas não venham desistir da promessa. Nós sabemos que o Senhor é o dono da promessa. Traz, Senhor, a memória, Senhor, cada promessa que ainda não foi cumprida, cada sonho que foi esquecido, cada choro, Pai, que ficou embargado, cada carta que ficou guardada. Mas o Senhor é um Deus que não se esquece da promessa. Que o Senhor possa injetar em nós nessa noite a esperança que vem do céu. Porque essa esperança, ela não tem fim. Essa esperança está conectada com Cristo. E é Cristo que nos sustenta de pé.
Nós queremos viver no caminho da esperança e ficarmos firmes na corda do Espírito Santo até que a promessa se cumpra. Nós não vamos desistir da promessa, independente do cenário, Pai. Então começa a agir nessa noite na vida dessas mulheres que estão aqui. É uma semana de festa, 7 anos de Evo, e o presente é para elas. Libera presente do céu para suas filhas nessa noite. Casas restauradas, Senhor, em nome de Jesus. Vida financeira restaurada, sonhos, Pai, ativados, em nome de Jesus. Nós profetizamos um novo tempo a partir de agora, um tempo de esperança, de alegria e de testemunhos contados através da vida das suas filhas, em nome de Jesus. E todas digam amém. Amém. Alguém sabe me dizer o que é esperança? Gente, tem um negócio estourando o sangue de Jesus. O que é isso? Serginho, o que é isso? É muito poder? Alguém sabe me dizer o que é esperança? Uma de cada vez. Vamos, gente. É acreditar naquilo que não vê. Tá. Próximo. Esperar e não desistir. Mais uma, gente. Vocês são esperança. Não é nem inglês, é esperança. Esperança. O que é esperança para você? Esperança. Esperança. É não perder a fé. A palavra mais comum para esperança em hebraico significa tikvá. Repete comigo, é chique. Tikvá. Senhor, enche a gente de tikvá, pelo amor de Deus. Que vem da raiz, que significa corda ou linha. Ela traz a ideia de uma conexão viva que nos prende no futuro ou na promessa, como um cabo esticado que sustenta alguém em meio às dificuldades. Eu vou fazer uma dinâmica só para vocês poderem entender, tá? Eu preciso de 3 corajosas aqui para me ajudar na dinâmica, que vocês sabem que eu gosto de demonstrar um negócio. Amém, gente? Vocês estão aí ainda? Vamos lá. Faz de conta que essa corda aqui, sangue de Jesus, que essa corda aqui é a esperança. Aqui está o Espírito Santo, ali está Jesus e ali está Deus. Estão meio afeminados, mas são eles. Aqui sou eu, a Vanessa mesmo. A Vanessa mulher, que tem uma promessa, que tem um chamado. A esperança é esse fio aqui sensível. Está vendo como ele é sensível? Enquanto eu puxar a esperança, eu preciso de vocês. Me ajude a conduzir a esperança. Enquanto eu vou puxando a esperança, eu vou caminhando para a promessa. Mas é necessário pedir ajuda para eles. A Trindade precisa estar com você. Senão você não vai conseguir chegar no destino. Muitas mulheres, no meio do caminho, param de olhar para eles. E começam a puxar a corda. É muito mais fácil desistir. É mais fácil deixar a promessa. É mais fácil se esquecer do que Deus te falou. É mais fácil se esconder numa caverna. É mais fácil desejar a morte do que lutar pela esperança. Em uma roda de mulheres com 50 mulheres, 49 mulheres já pensaram em suicídio. Talvez você seja uma dessas. A esperança não aguenta. Eu não sei qual foi a área da tua vida que você já não tem mais esperança. Talvez foi na vida amorosa. Foram tantas traições, tantas frustrações. Você confiou em alguém, entregou tua vida, entregou teu coração, e essa pessoa te traiu, te enganou. Não era aquela pessoa que dizia que era. E aí você olha para os relacionamentos agora e você diz, isso não é para mim. Talvez seja no seu casamento que você está olhando para ele e você fala, eu tenho uma promessa de restauração, de alcançar vidas através desse casamento, mas está difícil. Eu preciso de vocês. Me ajude a segurar a esperança. Centenas de jovens estão tentando suicídio. Os jovens de hoje já não lutam pela esperança. Eu converso com centenas de mulheres.
Eles mandam um currículo e se não são chamados, eles já se sentem desistentes, incapazes, inferiores e não mandam mais. Se eles recebem um não amoroso, querem se matar. Aonde está a esperança? A minha esperança está no Senhor. Aonde está a tua esperança? Olha para essa irmã do lado e fala, onde está a tua esperança? A esperança é sensível, mas com eles é possível a gente chegar à promessa. Você não pode abrir mão da Trindade e caminhar com você, porque você não vai conseguir viver a promessa sem eles. Deu para entender? Você pode aplaudir essas atrizes maravilhosas? Deus abençoe. Quem era a Sunamita? O texto diz que era uma mulher rica, casada, com um homem de idade avançada. E toda vez que a Bíblia fala que o homem tinha uma idade avançada, significa que ele já não conseguia produzir. Ele era estéril, ele já não tinha mais vitalidade. Ela tinha uma ausência dentro daquela casa. Você já foi em alguma casa que não tem crianças? Como que é a casa? Silenciosa. Agora, chega numa casa que tem criança, é cheio de brinquedo pela casa, é aquela alegria, é aquela correria, as paredes tudo pintada. Não é? Então, na casa dela, tinha uma ausência. Naquele contexto, não era só uma ausência física, era uma desonra, era uma vergonha, uma casa que não gerava. Então, aquela mulher, Sunamita, era vista com um olhar de vergonha para a sociedade. A próxima geração seria impactada porque a dela tinha esterilidade. O que me chama a atenção é que essa mulher, em nenhum momento, o texto mostra ela reclamando. Você vê ela reclamando para Eliseu, em algum momento? Fala a verdade. Ninguém vê ela reclamando. Ela aparece servindo. E esse é um dos maiores segredos dela, porque enquanto ela servia, Deus cuidava de um sonho que só ela sabia. Quem aqui é voluntária? Enquanto você está servindo, escondida, o Senhor está vendo os sonhos que estão aí guardados. E fica tranquila que Ele está te vendo onde você está. E logo, logo você vai testemunhar. Enquanto eu servia, o Senhor estava trazendo à existência aquilo que era impossível. Aquela mulher era sensível, ela percebe que o profeta ia várias vezes até Sunem, não tinha onde ficar, onde se hospedar. Os profetas nessa época não era igual hoje, os pastores que você vai lá no Booking, faz uma reserva, consegue um hotel rapidinho, um Airbnb. Eles ficavam em casas, às vezes debaixo de uma árvore ou numa caverna, porque não tinha. Então, quando uma família acolhia, era uma bênção. E toda vez que Eliseu passava, ela servia uma comida para ele, conversava com ele. E ela conversou com o marido dela, e o marido dela me chama a atenção. Porque a palavra diz que nós somos, quando nós nos casamos, nós nos tornamos um, certo? E tudo que essa mulher fala, o marido dela fala amém, gente. É ou não é? É uma coisa maravilhosa. Ela falou, vamos preparar um quarto para o profeta. Eu não vi ele falando, para quê? Ele falou, vamos. Que coisa linda quando o casal está alinhado, né? E eles começam a preparar esse quarto. Colocam uma cama, colocam uma lamparina, colocam ali, montam todo um quarto para que recebesse o profeta. Ela não imaginava que aquele quarto seria o quarto que seria o quarto do filho dela, daquela estéril que iria gerar. Qual é a maior qualidade dessa mulher para mim? Serva, generosa, sábia. Quem era Eliseu? Quem sabe me dizer quem era Eliseu aí? Uma de cada vez. Quem? Profeta. Eliseu era o profeta, sucessor de Elias. Quem foi Elias, gente? Pelo amor de Deus, Elias era o top dos top. O homem levantado por Deus em um período difícil de Israel. Ele foi usado pelo Senhor como um instrumento naquele tempo. O que ele viu? O que foi que Eliseu viu? O que ele fez? Ele abriu o Jordão. Assim que Elias subiu naquele redemoinho, ele pegou a capa de Elias. Olha só a cena, cara. Ele pegou a capa do Batman do Elias. E falou assim, aonde está o Deus de Elias? Pensa na cena, gente, eu já fico imaginando eu lá. E bateu no Jordão, o Jordão abriu. Gente, o primeiro milagre que ele fez. Porque até então ele era só um estudioso. Ele era só o discípulo. Ali o Senhor estava confirmando o chamado dele. Depois ele cura as águas em Jericó. Ele chega em Jericó, o povo começa a murmurar, a cidade é boa, aqui é tudo legal, tem aqui um McDonald's, tem até um Starbucks, mas a água daqui é ruim e a terra não dá fruto.
Ele pegou um pouco de sal, jogou na água, e a água ficou saudável, potável. A terra começou a dar frutos, legumes. O segundo milagre que Eliseu fez. O terceiro milagre foi a multiplicação do azeite da viúva. Você lembra dessa história? A viúva é aquela que estava complicada. Sabe o Serasa? Estava ligando para ela. O Serasa estava ligando para ela todo dia, ela desligava. De repente, o Serasa queria pegar os filhos dela. O Serasa da época. Aquela mulher não tinha marido, era viúva, estava prestes a perder os filhos, ela não tinha nada. Ela não tinha? Ele vai lá, pega algumas vasilhas, um pouquinho de azeite que ela tinha, multiplica. Agora, aquela mulher que não tinha nada, virou uma empresária, uma empreendedora. Porque Deus faz essas coisas. O que você tem na tua casa? É esse pouco que Ele vai multiplicar. Aí você vai vir testemunhar, pastor, eu só tinha só esse pouquinho aqui de essência, virou uma perfumaria. Pastor, eu só tinha esse fermentinho aqui, virou uma loja de bolos. Deus faz. A promessa do filho da sunamita, Deus usou ele, assim como Ele usou para poder transformar a água ruim em água boa, tirar a esterilidade de Jericó, agora Ele tirou o ventre estéril da primeira mulher. E eu queria fazer um ato profético aqui com quem não pode ter filho. Tem alguma mulher aqui que não tem um diagnóstico, eu não posso ter filho? Tem alguma? Corajosa? Mais alguém? Só você? Pastora Jo e pastora Lúcia, por favor, vá lá orar por ela agora. E vocês vão estender a mão para ela hoje. Olha bem para o rostinho dela. Vai ficar linda, barriguda. Eu já vejo, eu já sinto cheiro de bebê. Eu já sinto cheiro de bebê. Vamos orar por elas? Senhor, em nome de Jesus. Cadê o óleo da unção? Vamos ungir, gente, que vai ser um bebê ungido, tem que ser profeta. Porque se é gerado no altar, tem que virar profeta. Não dá para ser pouca coisa, não. Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos, Pai. Coloca a ordem agora, Pai. Em cada órgão, no útero, nos ovários. Vai desobstruindo tudo agora, Senhor. Em nome de Jesus, libera acesso para a semente. Que essa criança, Senhor, venha ser gerada para te adorar. Que seja um profeta para a próxima geração. Precisamos de profetas, Senhor. Gerado no altar. Assim como o Senhor fez na sunamita. Dentro de 1 ano nós veremos esse bebê nesse colo. E será o testemunho mais lindo que essas mulheres poderão ver. Em nome de Jesus, e todas digam amém. Amém. A promessa. Eliseu percebeu a bondade daquela mulher, pergunta o que poderia fazer por ela, e o que aquela mulher pede quando Eliseu pergunta? Hein, gente? Tem alguém aqui? O que a mulher pede quando Eliseu pergunta o que ela quer? Nada. Ela estava plena, ela estava satisfeita. Mesmo não podendo gerar, ela não pediu nada. Agora, se chegasse um profeta para você agora e perguntasse, o que você quer? Vamos lá. Eu sei que você tem uma lista de desejos na Shopee. O que você quer? A pergunta é agora. E aí? O que você quer? Eliseu foi muito safo. Profetizou sobre ela e depois de 1 ano o bebezinho estava lá. A casa ganhou alegria, aquele cheiro de gorfo que você sabe que é maravilhoso, inesquecível. A noite sem dormir, né, Tamires, que é uma glória. Os peitos sangrando, que só as mães sabem. Mas é maravilhoso a maternidade. Não vou desencorajar quem ainda não é. O filho chega, a promessa chega, a alegria chega. Mas alguns anos depois, o menino vai para o campo trabalhar com o pai. Lembra do pai dele? O pai dele aparece, também não tem nome, um homem rico, começa a ensinar a profissão para o filho, diz que eles eram ceifeiros. O menino devia ter entre 8 e 10 anos, começa a trabalhar com o pai. O texto diz que o menino começa a se passar mal, a sentir uma dor de cabeça forte. E como de costume, quando uma criança está passando mal, o que o pai faz? Fala alto aí, o que o pai faz? É claro que estava na Bíblia, eles aprenderam aqui.
Ele mandou chamar a mãe. Leva para a mãe, em nome de Jesus, que eu não sei o que eu vou fazer com essa criança agora, não. O servo levou o menino até a mãe. O texto diz que a mãe pegou o menino, sentou na cama. Eu não sei que horas era. Mas por que faz questão de dizer que ficou ali até o meio-dia? Eu creio que foram horas ali sentada, ela olhando para o rostinho do filho. A minha avó, quando eu tinha dor de cabeça, quando eu era criança, ela pegava batata, ó a simpatia que a pessoa fazia, cortava batata em rodela, colocava uma fralda, a gente parecia a Xena, e ela disse que ia passar a dor de cabeça, e passava. Se não passasse, ela pegava um pano quente, colocava uma aguinha quente. Aí, se não passasse, não passou, vou dar água com açúcar. Passava. E quando não passava de nenhum jeito, ela vinha e dava um beijinho na testa, fazia uma oração, passava. Eu creio que ela deve ter feito tudo isso daí. Que a gente, quando o filho está doente, a gente faz de tudo, não é verdade? Quem é mãe aqui? Nossa, eles ficam doentes, a gente adoece junto. Não é? Eu fico imaginando o desespero dela. Ela com ele no colo, olhando para a promessa, até que o menino começa a desfalecer nos braços da mãe e morre. Agora você imagina a cena. A mãe que recebeu o filho como promessa, agora vê a promessa morrer. Você já viu alguma promessa na tua vida morrer? Eu já. Você já viu alguma promessa na sua vida morrer em alguns cenários? Você fala, meu Deus, mas não era promessa, não foi o Senhor que falou, o Senhor confirmou. Mas morreu como? Essa ministração nasceu na terça-feira, porque eu tive um sonho com uma mulher, sentada na beira de uma cama. E a mulher estava com um álbum de fotos na mão, e ela chorava copiosamente. E ela dizia assim, eu não sei mais o que fazer. Tudo o que eu pude fazer, eu já fiz. A minha esperança acabou. E eu acordei com essa frase, a minha esperança acabou, a minha esperança acabou, a minha esperança acabou. Eu não sei se essa mulher está aqui, se ela está na live, não sei onde ela está. Mas essa palavra é para você. Talvez tenha sido você que Deus me mostrou sentada naquela cama chorando. Existe um momento que a mulher passa na vida, que a gente tem um choro, não sei se você já passou por um choro. Sabe aquele choro? É um choro da alma que, depois daquele choro, nunca mais você é a mesma. Ou algo morre em você, ou algo renasce em você depois daquilo. A sunamita decidiu renascer na beira da cama, com a promessa no colo. Ela põe o menino deitado na cama, fica imaginando isso. Deitou o menino na cama, cobriu o menino, fechou a porta, desceu as escadas, porque era o quarto de cima. O marido estava lá embaixo sem entender nada, ela não falou nada para o marido, ela não falou que o menino estava morto. Ela falou, eu preciso de um servo, eu preciso de uma jumenta, eu preciso ir ter um encontro com um homem de Deus. O marido não estava entendendo nada, porque de vez em quando a gente fala umas coisas, o marido não entende. Não era só da sunamita. Você fala, ele entende dizer. Ele não entende porque ele não está na mesma fiação que você, porque às vezes Deus coloca você numa fiação meio diferente. E a sunamita estava numa fiação diferente. Ele manda preparar, a jumenta prepara tudo e vai com o servo ao encontro do homem de Deus. Mais ou menos 30 quilômetros em cima de uma jumenta em busca de socorro. Ela sobe na jumenta, ela não fala nada para o servo, ela vai em silêncio. A única coisa que ela fala para o servo, não pare se eu não te pedir. Ela tinha pressa. Quando a promessa morre, a gente tem pressa. Olhe para a mulher do outro lado, para a outra ficar com raiva de você. Não deixe morrer a esperança. Ah, mas fala com voz de profeta. Que você... Não deixe morrer a esperança. Talvez a esperança tenha morrido no meio do caminho. Porque existem momentos em que aquilo que Deus permitiu chegar às nossas mãos parece que vai escapando, assim, sabe? Há mulheres que estão vivendo exatamente isso. Um casamento que começou cheio de sonhos, cheio de promessas, mas hoje está numa crise terrível. Um filho que você apresentou no altar e que não está mais na casa do Senhor. Um ministério que um dia queimava no teu coração e hoje você vem servir e falar, ai, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou só cumprindo escala. Uma promessa que você recebeu, mas o cenário parecia dizer, acabou. Eu vim te dizer essa noite, não acabou. Eu vim te dizer essa noite, não acabou. Não acabou. Ainda existe esperança. E se não for pela sua, você vai pela minha. Eu te ajudo a puxar a corda. E quando ela estourar, a gente puxa de novo.
A gente precisa de mulheres que estejam dispostas a ajudar a puxar a corda da que a gente, às vezes, eu puxo a corda de todo mundo. E aí, às vezes, quando eu vou puxar a minha, eu já estou cansada. Você vai ajudar a sua irmã a puxar a corda dela? Fala de verdade. Está disposta a entrar na guerra dela? A fazer jejum por ela, orar por ela? Amar ao próximo como a ti mesmo? Uma geração egoísta que só ama a si mesmo. É um negócio de a mim, tudo a mim, seja a mim. O que é isso? Está amarrado? Isso é síndrome de Lúcifer. Deus está preparando uma igreja que ama o próximo como a ti mesmo. Eu preciso falar isso. Fala para a outra irmã, para a outra não ficar triste, né? Mas você vai ter que gritar agora. Vocês conseguem gritar? Você não vai se preparar para um velório. Você vai se preparar para o milagre. Tem milagre aí? Eu estou pronta para o milagre. Amém, pastora? Eu não vou colocar roupa de velório, não. Sunamita não pôs o look preto, não. Sunamita saiu, fez um coque, vou embora. Em momentos de crise, procure a pessoa certa. Eu estou parecendo aqueles psicólogos mesmo, né? 7 dicas para você ser feliz. O texto diz que ela deixou o menino na cama, fechou tudo e foi ao encontro de quem? Do profeta Eliseu. O marido não entendeu nada, porque ele falou assim, não é festa da lua, não é sábado, o que você está indo fazer atrás do profeta? Está tudo bem, eu preciso ir. Ela foi. Eu acredito que ele nem subiu no quarto. Quem acredita que o marido subiu no quarto para ver o menino? Eu aposto que ele ficou lá jogando videogame. Qualquer coisa da época. O que podia ter? Bolinha? O que faz? Não sei. Deus, ajuda ele. Quando chegar no céu, a gente conversa com ele. Agora eu quero fazer uma pergunta. E se ela não tivesse ido procurar Eliseu? O que teria acontecido? Me fala. Se ela tivesse ido procurar a amiga fofoqueira, ou aquela mulher que tudo que você fala, ela fala assim, já era, acabou. Que tem umas pessoas que eu vou te falar. Em vez de te puxar para cima, você está no buraco, ela fecha a cova assim. É ou não é, gente? Tem um povo complicado. Tem um povo que a esperança saiu faz tempo. Não tem fé para mais nada. Caminhe com pessoas que têm esperança. No momento de crise, a pessoa que você procura pode definir o fim da sua história. A mulher que você procurar, a conselheira que você procurar, pode definir o fim da sua história. Nós temos pastoras prontas aqui. Quando você precisar de ajuda, precisar de conversar com alguém, chama uma pastora, não fica sofrendo sozinha. Você tem pastoras para isso. A gente está pronta para orar por vocês, para ouvir vocês. Procure a pessoa certa. Cutuca a sua irmã e falou, você está entendendo? Entendeu ou não? Ela correu para o lugar certo. A crise revela as nossas referências. E tem muita mulher que está tendo referência aí, as influenciadoras do Instagram, que eu vou te falar que está dando conselho de algo que não vive. Toma cuidado com esses 7 passos para ser feliz, que pode ser o caminho para o inferno. Tá? Desculpa falar, Deus me perdoa. Quando a nossa casa entra em crise, você precisa escolher quem você vai ouvir. Se o seu casamento está em crise, você vai procurar alguém que trai a esposa ou que trai o esposo para se aconselhar? Ou você vai pegar uma amiga louca que já está no 3º casamento da irmã e ainda assim não está bom? Você vai pedir conselho para ela? Ou para uma irmã solteira? Fala a verdade, gente, vocês estão aqui? Está muito pesado? Se vocês quiserem, eu mudo a palavra. Posso falar uma coisa? Se um homem trai a esposa, ele não é digno de confiança. Uma mulher que trai o esposo não é digno de confiança. Cai fora desse tipo de laço. Cai fora. Não dá para fazer sociedade com quem trai. Se a pessoa trai aquela pessoa que dorme com ele, que cuida dele, que é uma só carne com ele, o que ela vai fazer com você? Olha para o caráter, está nítido. Você não precisa caminhar muito tempo para você conhecer a pessoa. Tem muita mulher se aconselhando com pessoas erradas, acabando com o casamento, acabando com os filhos, acabando com a promessa de Deus, envergonhando a Deus. Escolha quem você vai se aconselhar. Esses conselhos podem mudar a tua vida. Eu tenho conselheiras top aqui. Tudo baixinha, mas as bichas são bravas, tá? Tá pensando que elas passam a mão na minha cabeça. Dona Carmen ali, bicho, só voadora.
Se você está enfrentando uma crise financeira, você vai ir atrás de alguém que faliu? Ou alguém que simplesmente está com cartão de crédito negativo para pedir conselho? Ou você vai num agiota? Você vai procurar alguém que é um especialista na área, gente. É ou não é? Vocês estão aqui ainda? Vocês não vão ficar comprando coisinha escondido, bolsinho escondido. Aqui ninguém faz isso. A correspondência está lotada, o marido não pode passar, por quê? Depois chega o cartão e fala, não sei de quem é. Aleluia. Chega, fica no manto. Está chegando recebidos. E o cartão comendo. Tem domínio próprio? Não está tendo domínio próprio nem com isso. Se você não tem domínio próprio, você tem um demônio próprio. Aí eu estou bem legal hoje, né? Ai, Deus me ajuda. Se você está fraco espiritualmente, você vai procurar alguém que vai te afastar do Senhor, que não tem uma vida com Deus, que não ora, que não busca? Sim ou não? Deu para entender? Quem você vai procurar agora? Alguém de Deus. Não permita que as circunstâncias matem a promessa, não matem a esperança. Tem um ditado muito conhecido por aí que diz, a esperança é... Gente, vocês são antigas. Agostinho de Hipona diz assim, a esperança tem duas belas filhas, a indignação e a coragem. A esperança nos torna passiva, ela nos dá coragem para continuar caminhando. A estratégia do inferno para você é que você perca a esperança em algumas áreas da sua vida, porque você vai parar de lutar, você vai parar de orar. É uma estratégia do inferno. Mas o inferno foi desmascarado hoje. Mulheres cheias de esperança, para transbordar na vida do outro. Você vai ver o povo incrédulo, você fala, não, vai ressuscitar. Não pode gerar, vai gerar. Não vai assinar divórcio nenhum, não. Posso contar com você? O profeta Eliseu, lá no alto monte do Carmelo, avista a mulher, pergunta se ela vai bem, não vai, aquela coisa toda, ela nem conta para ele que o menino está morto. E eu fico me perguntando, o porquê que ela não conta para ele? Por que ela não conta para Eliseu que o menino estava morto? Ela só fala assim, por que você me enganaste? Por que você me deu a esperança? Ela não falou o que tinha acontecido. Ele manda Geazi ao encontro do menino. Manda Geazi ir correndo atrás do menino. Geazi chega na casa, eu fico imaginando a cara do pai, quem é esse agora? Sobe Geazi para o quarto. Geazi entra no quarto, faz o que ele mandou, porque o texto diz que ele mandou colocar o cajado em cima do menino, colocou o cajado, orou, não deu certo, vamos marcar o funeral. Eu vou falar para ele que é funeral. Geazi volta, no meio do caminho encontra com eles, que eles estão indo ao encontro da casa. Geazi fala, é funeral, não tem o que fazer, está morto lá, está gelado. O menino está roxo. Você quer fazer o que lá? Fico imaginando Eliseu, Senhor, mas foi eu que prometi, o Senhor me usou, eu fui um canal, foi uma promessa do Senhor. Agora Eliseu chega na casa, sobe as escadas. Eita, coisa é boa quando a gente caminha com o homem de Deus. Quando você caminha com uma mulher de Deus, aonde ela chega, o cenário muda. Aquele homem começa a subir a casa, eu fico imaginando os anjos subindo junto. Ele deixa a mãe, o pai, Geazi, todo mundo para o lado de fora, a multidão, os vizinhos, o fofoqueiro, fica do lado de fora, porque tem coisa que vai ser só você e Deus dentro do quarto. O texto diz que ele olha para o menino roxo, gelado, congelado já. E ele se joga sobre o menino em oração. Ele queria passar para o menino o calor dele. Eu fico imaginando, eu não sei qual foi a oração que ele fez. Mas talvez ele tenha cantado aquela canção. Esse não é o teu fim. Esse não é o teu fim. Não acabou minha história. Esse não é teu fim. Esse não é o teu fim. Esse não é o teu fim. Não acabou tua história. Esse não é teu fim. Eliseu passou por tanta coisa. Ele viu tanta coisa. Aí o texto diz que ele levanta da cama e o menino está um pouco quente. E agora Eliseu está gelado. E eu estudando hoje, historiadores dizem que Eliseu não estava caminhando no quarto.
Eliseu começa a correr no quarto, para ganhar calor de novo. Ele começa a correr porque ele não queria desistir da vida daquele menino. Ele precisava ganhar calor de novo, para abraçar aquele menino. Um abraço ressuscitou aquele menino. Foi um abraço que ressuscitou aquele menino. Você não sabe a dimensão do teu abraço, o que pode fazer. Eu fico imaginando ele olhando para aquele quarto, aquele menino na cama, aquecido pelo corpo de Eliseu. Ele se joga de novo sobre o menino. O desespero era tão grande, porque o método que ele tinha tentado usar não tinha dado certo. Cajado não deu certo. Oração de Jesus não deu certo. Aí ele continua cantando: Senhor, por muito eu passei, já provei e vi da graça e da tua bondade, mais do que eu mereci, pois eu sei quem eu sou. E aqui ele não ia parar. E aqui não vou parar. É por que ele vive? É pela fé. Para trás. Esse não fim. Esse não. Ele olha para o menino agora. O menino está quente. O texto diz que ele faz uma respiração boca a boca no menino. A primeira citada na Bíblia. O menino volta a respirar. Abre os olhos. E o texto diz que ele espirra 7 vezes. É como se o Espírito Santo tivesse voltado para o corpo dele. O Espírito de vida. O sopro de vida. Eu estou aqui 7 vezes. O número da plenitude de Deus, 7 vezes. Ai, gente. Esse Deus é lindo demais, gente. O velório foi cancelado. Cancela tudo. Romanos 15:13 diz: o Deus da esperança os enche de toda a alegria e de paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia não chama Deus apenas de Deus de poder, Deus de milagre. Paulo diz que o nosso Deus é o Deus da esperança. Essa semana eu fui visitar uma amiga. A Ivone foi comigo, a Claudiana. Uma amiga que já está em estado vegetativo há 6 anos. Depois de um Covid. E todas as vezes que a gente ia visitar ela, ela não tinha reação nenhuma. Eu chegava, eu cantava, eu orava. A gente fazia massagem na Dona Carmen. Eu só faltava, olha, ela está lutando pela vida, pela esperança. Ela ainda tem esperança. Só que dessa vez foi diferente, Dona Carmen, quando eu entrei no quarto. Ela me viu, ela levantou a cabeça. Ela olhava para mim, tentando falar, chorando. Chorando, gente, chorando. 6 anos numa cama. A filha crescendo, o casamento acabou. Ela não sabe como está o cenário à volta dela, mas ela ainda tem esperança no Deus dela. Enquanto eu estava ali, nós adorávamos e ela tentava adorar. E às vezes a gente consegue adorar e fica fazendo birra com Deus. Eu não vou adorar, não. Você não fez o que eu quis. Tem muita gente lutando pela vida enquanto você não está valorizando a sua. Tem muita gente adorando a Deus mesmo em cima de uma cama. Puxa essa corda da esperança hoje, levanta a tua cabeça. Fala, eu não vou desistir da promessa. Eu ainda tenho fôlego para respirar. Olhei para a Dani essa semana, eu saí de lá
É pior ver ela assim. Que a vontade que dá de levantar ela, porque aquela mulher que me chamava, vamos para o monte, amiga, vamos orar. No momento da maior crise do meu casamento, ela estava na minha casa fazendo campanha. É triste, mas eu sei que existe um propósito para ela estar ali. E eu tenho um propósito, que se eu estou de pé, eu preciso fazer o que ela não pode fazer. Então eu tenho uma missão dobrada. Você precisa fazer pelos que não estão podendo fazer, não porque não querem, é porque não tem condição de fazer. E por que você não está fazendo? Em Sunamita. José recebeu sonhos e foi parar numa cisterna. Davi foi ungido, foi perseguido. Daniel era fiel e foi parar numa cova. Paulo foi chamado e enfrentou prisões. E Jesus, o Cordeiro, se entregou na cruz por você, sem merecer. A gente precisa parar de interpretar Deus. Quando a gente vê que o cenário está ruim, a gente começa a interpretar, Deus me esqueceu. Da Maria do bairro, a Maria, sei lá, a Maria Mercedes, a usurpadora, aparece tudo na gente. Deus me abandonou. Quem já fez isso? Só eu que faço doces drama? Onde você está, Senhor? Ele está lá. Não é porque você tem Deus que você está isento do processo. Ter Deus é o diferencial no processo. Agora, quando a gente começa a murmurar, reclamar, desdenhar dele, ele começa a se afastar. A verdade é que ou nós estamos próximos de Deus, ou estamos próximos do inimigo. Se você pegar uma balança hoje, como que está a tua vida com Deus? Seu tempo de oração, seu tempo de devocional, seu tempo de consagração, seu tempo de busca. De quem você está mais próximo? Você está ouvindo a voz de Deus ou a voz do inimigo? Se você fosse a Sunamita, você teria descido do quarto gritando pela vizinhança, meu filho morreu, vamos preparar o velório? Ou você iria lutar até o final? Fala a verdade. Deus não te abandonou. Deus não te esqueceu. Deus está te ouvindo no pé da cama. Mesmo quando ninguém vê. Ele vê. Você não vai pensar em morte. Você não vai pensar em desistência. Porque você está gerando um testemunho. E nós estamos aqui para te ajudar a gerar esse testemunho. Todas nós aqui, todos os homens que estão aqui, todo mundo aqui. Tem homem aí? Dá glória. A glória a Deus, né? Todo mundo aqui está passando por um processo. Olhe com empatia para essa pessoa. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Combinado assim? Se você não pode ser um Eliseu, nem um Geazi, não seja uma pedra de tropeço. Se levante em oração. Em vez de reclamar e falar, vai falir, acabou, morreu, eu vou morrer com esse diagnóstico, a porta se fechou, meu filho vai se perder, minha filha vai se perder. O que a Sunamita fez? Vai tudo bem. O vai tudo bem da Sunamita era profético. Ela profetizou o fim da história. Vai tudo bem. Profetiza o fim da história. Qual é o fim da história que você quer? Qual que é o fim da história que você quer? Como que você está, mulheres? Está muito fraco. Como que vocês estão? Estamos gerando um milagre. Deus não é Deus de falsas esperanças. Ela questiona que que o profeta tinha dado esperanças, né, para ela. O cenário ainda era de morte, mas a mulher não perdeu a esperança. O que você tem feito naquele quarto? O lugar que Deus quer usar é a tua casa. É o seu quarto de oração. O seu quarto de guerra. Levanta um altar de adoração naquele quarto. Profetiza sobre esse marido. Ele está bebendo hoje, mas não vai beber mais. Ele está usando droga hoje, mas não vai usar mais. Profetiza. Faça como Eliseu. Se joga em cima dele e fala, vai dar certo. Tem que dar certo alguma coisa aqui, Jesus. Faz a sua parte. Só que não pode murmurar. Não pode escolher pessoas erradas. Precisa perseverar. Ter esperança. É fácil? Fala aí, meninas, é fácil? Mas não é impossível.
Só vive a promessa quem caminha na trilha da esperança. Se você desistir no meio do caminho, você vai escrever uma outra história. Ou uma tristória. Uma história triste. De desencontros. Eu quero te encorajar a fechar a porta do seu quarto e profetizar. Profetiza. Profetiza em todas as áreas da sua vida. Dá uma de louca mesmo. Começa a profetizar. Senhor, muda o cenário. Muda. Você consegue trazer a memória? O que precisa mudar aí? Consegue? Vocês conseguem trazer a memória? Quem consegue? O que precisa te dar esperança ainda? É o financeiro? É o casamento? É os filhos? O que é? Traz a memória. Hebreus 6,19 diz que a esperança é a âncora da alma. A âncora não impede a tempestade. A âncora impede que o navio não seja levado pela tempestade. A sunamita não sabia o fim da história. Ela não sabia o roteiro completo. Mas ela decidiu persistir na esperança, correndo atrás do seu milagre. Feche seus olhos e reflita comigo. Onde minha esperança está morrendo? É no meu casamento, nos filhos, na vida financeira, na vida espiritual, em uma promessa. Você tem coragem de falar alto qual é a área para o inferno ouvir? Vou contar até 3. Vamos ver se as corajosas têm. 1, 2, 3. Agora fala bem baixinho. Eu não vou deixar morrer a esperança. Minhas circunstâncias não é o meu Deus. O meu Deus é o Deus da esperança. Ele já está mudando o cenário. Quando o milagre não acontecer, eu vou continuar esperando no Senhor e agindo em fé. A nossa esperança não pode estar fundamentada no que a gente não consegue ver, no que a gente não consegue palpar, no que a gente não consegue compreender. A nossa esperança precisa estar no céu. Quando nós olhamos para o céu, você vai estar, o cenário é financeiro, você vai falar, Senhor, o Senhor está nesse negócio? É no casamento, essa decisão tem o aval do céu? Não tome nenhuma decisão sem o aval do céu. Não feche a tampa do caixão sem o aval do céu. Porque talvez você esteja colocando um fim em algo que Deus está querendo ressuscitar. E isso é muito sério. Nós vamos dar um novo significado à desesperança. Não é que a gente não tem problema, né? Você tem problema? Ih, agora só tem 3 mulheres aqui. Quem tem problema aqui? A gente tem problema, tudo bem. Mas o que a gente vai dar hoje como significado para isso é: eu ainda tenho esperança. Eu sei para onde eu vou correr, que é para os braços do meu Pai. E eu não vou permitir que essa crise, que esse cenário aí, seja a última palavra. Eu não vou. Eu vou continuar confiando. Não vou dizer que é fácil. Olha para essa mulher, continua confiando. Ajuda ela a levantar, porque ela foi tão esmagada hoje. Ajuda ela a levantar. Ajuda ela a levantar aí. Fala, levanta, amiga. Coragem. Esperança. Eu quero fazer um convite. Se você sente que perdeu a esperança, na vida sentimental, no casamento, na família, talvez na paternidade, meninas que ainda não foram curadas na paternidade, talvez com um filho. Se você perdeu a esperança em alguma área, hoje é o dia da gente reativar essa esperança. As pastoras que estão aqui vão dividir um pouquinho da esperança que elas têm. Porque tem momentos da nossa vida que é isso. A gente vai dando fôlego de vida para o outro está morrendo e vai lá, vamos lá, vou te dar o fôlego para você continuar. Para você poder viver esse algo novo do Senhor, esse relacionamento restaurado, a restauração completa, é necessário você fazer como a sunamita. O que a sunamita fez? Ela saiu da casa dele e foi ao encontro do profeta. E o profeta representa o próprio Deus, era a resposta do céu para ela. E hoje eu quero convidar as corajosas que se viram em algum momento dessa ministração. Pastora, você falou comigo, mas eu estou com vergonha, não quero ir lá na frente, vão olhar para mim. Essa ministração foi para mim, gente. Foi para a moça que eu sonhei.
E eu quero orar por você hoje ativando isso, porque se eu não desistir, você também não vai. Eu não vou permitir que você desista da promessa de Deus. A sua vitória é a minha também. Talvez você precise dar o primeiro passo. Sair do seu lugar, vir aqui à frente para receber uma simples oração. Aquela simples oração de Eliseu mudou a vida daquele menino. Áreas que estavam mortas vão ressuscitar hoje. Só 2 mulheres vão ressuscitar hoje, glória. Áreas que estavam mortas vão ressuscitar hoje pelo poder que há no nome de Jesus. Eu quero orar por você, porque aquilo que você não consegue resolver, Deus continua podendo tocar. Hoje nós vamos colocar diante do Senhor aquilo que nos fez perder a esperança. Ele é o dono da promessa, não é você. Para de querer ter o controle da promessa. Tem que ser no seu tempo. Se não for agora, eu não quero. O dono da promessa está na casa. Fala para ele o que ele precisa mudar aí dentro. Qual é a área que ele precisa ressuscitar, que morreu, foi dada como morta já. O diagnóstico está ruim, está roxo, está fedendo já. É noite de ressurreição. Eu quero convidar as pastoras, por favor, ungir essas mulheres, abraçar essas mulheres. Eu preciso de 2 intercessoras, Dona Carmen, Dona Rejane, a mãe da Stephanie, por favor, vem aqui. Abraça essas mulheres aqui, elas não podem estar aqui sem receber uma oração, em nome de Jesus. Você que está no seu lugar, estenda suas mãos para cá. Senhor, hoje eu apresento essas mulheres a Ti. Tu conheces cada história, cada lágrima, cada pedido de oração. Senhor, o Senhor conhece a dor do coração dessas mulheres e eu profetizo esperança sobre elas. Esperança sobre a família, sobre os seus casamentos, sobre os seus filhos, sobre os projetos, sobre os relacionamentos que foram falidos. Esperança sobre a vida financeira. Esperança, Senhor, sobre a vida espiritual. A Tua palavra diz: o Deus da esperança nos enche de alegria. Senhor, que essas mulheres possam voltar a sorrir, porque a falta da esperança rouba de nós a nossa alegria. Senhor, enche o coração dessas mulheres de esperança nessa noite. Onde existe crise, traga restauração. Onde existe espera, fortaleça a fé. Aonde existe cansaço, seja descanso. Eu declaro esperança sobre a tua vida. E as áreas que estavam mortas hoje, eu estou levantando hoje. Vamos levantar hoje a tampa desse caixão aí. Vai ressuscitar isso aí. Não vai ter morte, não. Não vai ter. Não vai ter fim. A história não acabou, não. É só o começo. Nós entregamos a Ti, Senhor, aquilo que nós não conseguimos resolver. Eu sei que é difícil, porque a gente dá conta de tudo. Mas nessa noite nós entregamos a Ti aquilo que nós não conseguimos resolver. Nós não vamos ficar omissas, Pai. Nós vamos nos posicionar, Senhor. Nós vamos agir, nos mover em fé. Nós não vamos acertar decretos do inferno. Nós vamos lutar pelo nosso futuro. E entregamos o nosso futuro nas Suas mãos, porque o Senhor é o dono da promessa. Nos ajude a descansar, Senhor. Nos ajude a descansar nessa noite, em nome de Jesus.